Bom dia! Hoje é quinta-feira, né? Dia 13 de maio de 2021. Hoje nós comemoramos o dia da abolição da escravatura. Lembra que nós estudamos lá em história que os negros, né? Eles vieram para o Brasil à força e eram vendidos como escravos. Então hoje nós comemoramos o dia que eles foram libertos. E hoje nós também, por coincidência, teremos aula de história, embora o conteúdo seja diferente. Então hoje nós vamos estudar História e Artes. Peguem o livro de História na página 32, certo? Então vamos lá, livro de História, página 32. Tecendo Saberes. Como vimos nas páginas anteriores, os egípcios antigos tinham seu modo de explicar a origem do mundo. Eles não eram os únicos, e muitos povos, sejam eles do passado ou do presente, também criaram seus mitos. A narrativa de cada povo varia de acordo com sua cultura. Um exemplo de narrativa sobre a criação do mundo é o povo Camaiurui, que vive atualmente em Mato Grosso. O primeiro homem. No início dos tempos existia apenas um ser neste mundo. Seu nome era Desculpa, é que tá ruim aqui para profilia, a prof não tá enxergando. Mavotsinin. Ele vivia sem esposa, sem filhos, sem parentes. Um dia, Mavotsinin decidiu que queria um filho. Ele foi até o rio, pegou a concha mais bonita que encontrou e a transformou numa mulher. Pronto? Agora ele tinha acabado de arrumar uma esposa. Os dois se casaram e tempos depois tiveram um belo bebê. Logo que ele nasceu, o pai quis saber: é homem ou mulher? É homem, respondeu a esposa. Mavotsinin, então, decidiu que iria embora com seu filho, e assim fez. A mãe do garoto ficou tão triste que achou melhor voltar para sua antiga vida no rio. Então foi até lá e virou uma linda concha outra vez. O filho de Mavotsinin cresceu, casou-se e teve muitos filhos, os índios Camaiurás. Dizem que são os seus netos. Viu? Então, aqui tem a lenda da criação da tribo dos Camaiurás, né? Então, eles criam histórias para explicar o que aconteceu, né? Criam lendas. O povo africano, Yorubá, que começou a se desenvolver na África há 2000 anos, também criou histórias para explicar a origem do mundo. Leia a seguir. Antes do início dos tempos, Olorum, o ser supremo, já habitava a eternidade. Ele vivia só e tinha a sua volta e tudo que ele vivia só e tudo à sua volta era igual, sem diversidade e sem movimento. Acabou se cansando do tanto nada e decidiu fazer um mundo onde seu olhar pudesse pousar a cada instante numa coisa diferente. Queria que tudo se movesse e se transformasse. Olorum criou os orixás e atribuiu a cada um deles um de seus poderes, para que juntos governassem o mundo em seu nome. Então, neste capítulo, você leu narrativas de diferentes povos que contam as crenças a respeito da criação do mundo, dos seres humanos, dos animais e das plantas. O que essas narrativas têm em comum? O que elas têm de igual? No que elas se parecem? Como são chamadas as divindades iorubás? Qual é o nome dela? Como que elas são chamadas? Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Lembram? Politeístas que cultuam a vários deuses.
Alguns deles cultuavam a um único Deus. Essas são chamadas religiões monoteístas. Então, politeístas têm vários deuses. Monoteísta, apenas um Deus. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas nos assuntos dizem que essa religião começou a se formar por volta do ano de 1700 a.C., entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde hoje encontram-se os países de Israel e Palestina. Os hebreus seguiam um Deus chamado Javé e tinham de respeitar uma série de regras, como cultuar somente a Javé e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados, como a Torá. Depois foram conhecidos como a parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e possui muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Aqui nós temos o Muro das Lamentações e a Cúpula Dourada de rocha, e ao fundo a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, Israel. Essa foto é de 2017. O Muro das Lamentações é uma parte do antigo templo dos judeus, destruído no século I depois de Cristo. No século VII depois de Cristo, foi construída a Mesquita de Al-Aqsa, que existe até hoje. A cidade de Jerusalém é considerada sagrada para o judaísmo e o cristianismo e o islamismo. Então agora você vai escrever em seu caderno um pequeno texto entre a diferença das religiões politeístas e as religiões monoteístas. Então, qual que é a diferença entre a politeísta e a monoteísta? Aqui nós não vamos começar, não vamos ter como fazer, né? Porque não temos como discutir, a não ser que a gente faça uma chamadinha de vídeo, que tal? Você pode estar incluindo nesse texto a importância da prática de diversas religiões na mesma cidade. Você acha que isso é importante? Por que você acha que é importante? Então, cada um vai fazer o seu texto. As duas religiões com o maior número de adeptos na atualidade surgiram do judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo. Atualmente, há mais de 2 milhões de cristãos e mais de 1 milhão de muçulmanos espalhados em todos os continentes. As duas religiões cultuam a mesma divindade, conhecida como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos, e estimulam as boas ações e cuidado com o próximo. Além disso, ambas possuem livros sagrados a serem a base da sua prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão. Então, o livro sagrado no islamismo é o Alcorão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já o islamismo seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Veja mais algumas características dessas religiões nos quadros abaixo. O cristianismo ele surgiu no século I depois de Cristo na Palestina. Espalhou-se pela Europa, pela África e por todas as regiões do mundo. Os cristãos acreditam na continuação da vida após a morte. O islamismo surgiu no século VI depois de Cristo, na região da Península Arábica. Espalhou-se pelo norte da África e pela Europa. Os seguidores do islamismo também são conhecidos como muçulmanos.
Então, aqui você vai escrever algumas semelhanças, o que tem de igual e o que tem de diferente entre o cristianismo e o islamismo. Depois de tudo isso que você leu, o que você acha que tem de igual e o que você acha que tem de diferente? As religiões influenciam muito os hábitos, tradições e modos de viver das pessoas, alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos. Porém, há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa e começam os atos de violência contra seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade. Leia a reportagem a seguir sobre a intolerância religiosa no Brasil. A cada 3 dias, o governo recebe uma denúncia de intolerância religiosa. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas à pasta do Disque 100, canal de denúncias para violação dos direitos humanos, que são repassadas à polícia e ao Ministério Público. Então, aqui está onde foi retirada esse comentário, né, essa reportagem. O que você acha? Você acha que é importante nós respeitarmos as religiões, né? Lembre-se que respeitar quer dizer você respeitar o direito do outro. Não que você concorda, você pode não concordar, mas respeitar o direito do outro, pensar diferente, nós temos que fazer, né? Vamos lá? Assim também aprendo. Pai, o que é Páscoa? É uma festa religiosa para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e viveu de novo. Os cristãos acreditam que sim. Você acredita? Não sei. Eu tenho outra religião. Você já me disse, é a budista. Isso aí. Mas por que você me dá ovo de Páscoa? Porque você curte chocolate, mas não é para exagerar, tá? Tá. Então você viu aqui que mesmo ele tendo outra religião, ele conhece as outras, ele respeita, né? Certo? Aqui vocês vão responder, né? O que significa a expressão intolerância religiosa? O que quer dizer intolerância religiosa? Na sua opinião, a tirinha mostra uma situação de tolerância ou de intolerância? Justifique. Justificar é dizer por que você acha isso. Em um grupo não dá para fazer A3. Então, vocês estarão fazendo A1 e A2, certo? E aqui a pesquisa vocês podem ler se vocês conseguirem fazer, né? Porque vocês vão estar em casa, vocês podem estar fazendo, tá? Porque aqui vocês veem que é com a ajuda do professor, né? E nós, nesse momento, não temos como estar fazendo, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Agora, nós vamos para a nossa aula de arte. Nós paramos a semana passada na página 37. Então, hoje, nós começaríamos, né, a sequência da página. Mas acontece que até da página 38 até a 43 são atividades para nós fazermos aqui na sala, porque você tem que ter papel, você tem que ter cartolina, né? A atividade é em grupo, então não tem como você estar fazendo. Então, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, dia 31, nós poderemos estar fazendo essas atividades em sala, certo? Então, hoje nós vamos começar na página 44. Então, você pode pegar seu livro de arte na página 44, né? E vamos lá. Nós vamos na continuação, né? E nós vamos ver aqui outros trabalhos de Adriana Varejão. Então, nós temos aqui o tema dos azulejos, que se repete em muitas outras obras da Adriana.
sejam pinturas, desenhos ou fotografias. Então aqui vocês vão conhecer algumas delas, né? Aqui vocês têm o Virtuoso, né? Adriana Varejão, que é uma pintura de óleo sobre tela. Aqui nós temos o Obsessivo, que é um desenho, né? Que é um grafite em papel. E aqui nós temos o Palatinus Lipobite, que é uma fotografia e de impressão digital, certo? Então são alguns outros trabalhos dela e todos em azulejo. Aqui nós teremos uma fala, né, sobre a artista. Adriana Varejão nasceu no Rio de Janeiro em 1964, filha de um piloto de aeronáutica e de uma nutricionista. Aos 20 anos, enquanto estudava na faculdade de engenharia, começou a fazer cursos livres na Escola de Artes Visuais no Parque Lage, também no Rio de Janeiro. A partir dessa experiência, passou a trabalhar em um ateliê no bairro do Horto com outros estudantes de arte. Aos 25 anos, ela viajou para Nova York, onde entrou em contato com a pintura do alemão Anselm em 1945 e do americano Philip Guston de 1913 a 1980, né? O ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu. E aí, a partir daí, ela passou a ter fortes influências em seu trabalho, quer dizer, ela gostou do jeito que eles faziam e começou também a colocar isso nas obras dela. Em 1986, a artista recebeu o prêmio Aquisição do 9º Salão Nacional de Artes Plásticas, promovido pela Fundação Nacional de Artes. 2 anos depois, realizou sua primeira exposição individual na Galeria Thomas Kuhn, no Rio de Janeiro. O trabalho de Adriana Varejão busca fazer uma releitura dos elementos visuais incorporados à cultura brasileira durante a colonização, como os azulejos portugueses. Então, ela faz uma releitura aqui que ela mostra hoje como são utilizados esses azulejos, né? Que foi introduzido aqui no Brasil pela cultura portuguesa, porque nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, aqui você também vai estar lendo, né? Assim também aprenda. O que você achou do trabalho de Adriana Varejão? Crie um texto coletivo, que nós também não estaremos criando, né? Com o professor contando que gostaria ou não, que gostou ou não da obra do artista. Então, você pode estar expressando sua opinião aqui, né? Colocando se você gostou, se não gostou, por que gostou, por que não gostou, o que mais te chamou a atenção nas obras dela, né? Ampliando o repertório cultural, quer dizer o quê? Aprendendo mais sobre o assunto, né? A técnica de azulejaria. Geralmente, os azulejos são feitos com argila, que se transforma em cerâmica após o processo de amassamento, secagem e queima em forno. A queima do azulejo é realizada em fornos de altas temperaturas, que variam de 650 a 1650 graus Celsius. Esse processo deixa o azulejo em seu formato permanente, além de garantir resistência e durabilidade ao material. O preparo do azulejo decorado requer uma segunda queima, depois de pintada. A superfície do azulejo recebe uma camada protetora que dá à peça um aspecto esmaltado. A impermeabilização obtida com a camada de esmalte protege o material contra umidade. As estampas dos azulejos podem seguir ou não um padrão. A escolha cabe ao artista, que decide a composição que preferir, utilizando diferentes elementos da linguagem visual. Então, aqui nós temos, né, o processo da fabricação do azulejo, né? A cultura portuguesa. A cultura portuguesa tem origem na diversidade de povos
que compuseram a Península Ibérica ao longo da história, entre eles cristãos, judeus e árabes. Os povos de origem árabe viveram por mais de 500 anos nesse território, onde deixaram marcas significativas como a arte dos azulejos, da azulejaria. A cultura portuguesa, por sua vez, teve forte influência na formação dos povos brasileiros e da sua cultura. Dos portugueses, recebemos uma herança fundamental, a língua portuguesa. O catolicismo e as festas do calendário religioso também fazem parte do legado da colonização. Algumas festividades ibéricas que se incorporaram à cultura brasileira são as festas juninas e o carnaval, por exemplo. Então, aqui nós temos a foto do Entrudo, que é a festa ibérica muito popular entre os portugueses, que deu origem ao carnaval. E aqui nós temos os foliões, que também usavam máscaras. Então, você veja que tem várias coisas parecidas. A página 48 também é um trabalho em grupo, E aqui nós temos o que nós estudamos nesse capítulo. Então, você vai estar lendo o que nós estudamos nesse capítulo e tá passando esse da página 49, Página 49, para o teu caderno. Então, você vai copiar o que nós estudamos para a página do teu caderno. E essa foi a nossa aula de História e de Arte de hoje. Então, eu estou aqui aguardando as dúvidas e o retorno das atividades, as fotos das atividades, certo? Hoje a prof também vai estar enviando um livro para vocês estarem lendo, um livro digital. Vocês têm até segunda-feira, para ler esse livro. É um livro pequeno, com letras grandes, mas ele é muito interessante, certo? Então, vou estar enviando aqui o livro para leitura, tá? E eu espero o retorno de cada um de vocês. Após a leitura do livro, nós vamos estar respondendo algumas questões. Até amanhã, fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um.